Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E no vídeo que está vindo aqui, aliás, antes de eu falar do vídeo que está vindo aqui, deixa eu só fazer uma coisa rapidinha. Gente, essa introdução que eu estou fazendo aqui nos vídeos, eu gravo ela no final, entende? Depois que eu já li o e-mail, que eu fiz todas as reflexões. Aí então, eu já li o e-mail, fiz todas as reflexões, eu sei do que se trata o e-mail. Aí então eu faço a introdução. E aí o editor, o Lucas, que é o editor aqui do canal, o que ele faz? Né? Na hora de editar, ele pega esse trechinho que está lá no fim do vídeo original e joga lá pro início, que é o início que vocês vão ver aqui na edição. Estou falando isso por quê? Porque o meu propósito é sempre ler o e-mail agora, na hora, não é ler antes e aí vir aqui como se eu tivesse um roteiro na cabeça do que eu vou falar, porque eu não gosto de coisas muito roteirizadas, parece que perde um pouco a naturalidade. Aí você poderia, tem gente que às vezes fica confusa. E como que o André então está fazendo a introdução dos e-mails agora? A introdução é feita no fim, tá? Só que na hora da edição, inverte-se. O fim vem para o início. Então, vamos lá. No e-mail que está vindo aí, nós vamos ver as pessoas que se sentem inseguras por causa do passado. Ou seja, nossa, mas a minha namorada se relacionou com fulano de tal, fazia declarações para ele, ou o meu namorado, não é, se relacionou com a ciclana de tal, fazia declarações para ele. Se a gente entrar nessa, a gente vai ficar paranoico. Eu estou vivendo a sombra dessa pessoa. Como que a gente tem que entender tudo isso? Será que se o amor é verdadeiro, ele não acaba? Se acabou, então não era verdadeiro? Vamos refletir sobre todas essas coisas? Será que rede social é o lugar realmente que prova por A mais B que os sentimentos são reais? Vamos acompanhar tudo que vem por aí? Roda a vinheta. E vamos então ao e-mail dele, que diz assim: Olá, André Massolini. Primeiramente, é uma grande honra estar tendo a oportunidade de poder lhe pedir uma orientação. Admiro de maneira colossal o seu trabalho, seu carisma e seu dom de auxiliar as pessoas rumo a horizontes felizes. Olha que introdução maravilhosa! Ô, meu querido, muito obrigado, viu, pelas palavras, muito obrigado pelo carinho. Aliás, gente, já que eu estou falando de obrigado pelas palavras, obrigado pelo carinho, ó, vai ter agora, dia 21 de outubro, um encontro presencial em São Paulo. Aqui na descrição do vídeo ou nos comentários, tenho deixado o primeiro comentário. Dá uma conferida, só são 40 vagas, tá? Para esse encontro presencial. É um treinamento durante 3 horas que nós vamos fazer em São Paulo. Então, tá muito bacana, sabe? A gente vai ter aquele momento onde, claro, não é? Eu vou ficar conversando com vocês, dialogando, falando sobre carência, dependência emocional, ciúmes, possessividade, falta de amor próprio, enfim, dentre todos os temas que a gente aborda aqui, vou abrir para perguntas, aí a gente vai ter o momento do coffee break, onde a gente pode tirar foto, onde a gente pode autografar livros. Aliás, se você não tem os livros ainda, no evento, como uma forma de agradecimento, tanto o Dor de Amor Tem Jeito, que é o meu primeiro livro, quanto o Teu Amor Próprio, caso você não tenha ainda, eles vão estar custando apenas e tão somente R$ 20. É praticamente o preço de custo, tá? Dos livros, como uma forma de agradecimento. Tá bom, gente? Então, aí a gente tira foto, bate papo, conversa, autografa livro que tem para autografar. E aí a gente, depois do coffee break, volta, continua o nosso bate-papo. E depois, antes que você me pergunte, André, você não vai fazer isso em outra cidade? A gente está começando agora com São Paulo, tá, gente? E a minha intenção é ano que vem, tá? Lá para, né, a partir de março, por exemplo, que é a hora que passa tudo, passa carnaval, passa toda, é a hora que o Brasil volta a funcionar. Aí, então, a partir de março, eu pretendo, né, estruturar esses encontros em outras capitais também.
por enquanto, a minha intenção é começar pelas capitais, tá bom? Então, você de São Paulo, vai ser um prazer, né, estar ali com você. Nada melhor do que o contato mesmo, né? Ouvir a sua história também, no momento lá do coffee break, que a gente puder bater um papo, tá bom? Mas aqui na descrição do vídeo você encontra o link para você garantir a sua vaga, porque só são 40 vagas, certo? Me chamo Tal, tenho 22 anos. Há 1 ano e 2 meses, namoro uma jovem de 24 anos e nosso namoro é muito satisfatório e feliz. Moramos em municípios distantes. Muitas vezes durmo na casa dela aos fins de semana para facilitar a locomoção e não haver necessidade de retorno no mesmo dia devido à distância. Essa jovem é minha primeira namorada, a primeira garota que beijei. Ela, por sua vez, já teve um namorado e alguns ficantes. Eu sou o rapaz que mais tempo conviveu com ela, mas há um fantasma que me incomoda desde março de 2015. Tínhamos 4 meses de namoro. Nessa data, fomos a uma festa de aniversário de um priminho dela. Nessa festa, surgiu um jovem casal. Minha namorada avistou o rapaz que estava acompanhado de sua companheira e me contou que já havia saído algumas vezes com ele e ficaram. Era até notável, uma vez que a companheira desse rapaz encarava minha namorada durante toda a festa. Provavelmente, ele deve ter contado a ela que havia ficado com minha namorada em outras ocasiões. Minha namorada me contou que essa menina era esposa dele. Eram recém-casados. Eu fiquei curioso e pedi que minha namorada me contasse mais a respeito dele. Em 2012, na festa do mesmo priminho, quando este tinha 1 aninho, esse rapaz começou a conversar com minha namorada. Ele é primo da esposa do primo dela. Eles começaram a sair e terem um envolvimento afetivo. Porém, um dia ele teria reclamado com ela que eles quase não se beijavam muito e não possuíam muita troca de carícias. Disse a ela que estava lhes faltando afinidade. Isso foi terrível para minha namorada, uma vez que ela iria revelar a ele o quanto estava apaixonada por ele. Ela acabou nem falando e desistiu dele. Nisso, ele começou a flertar com essa moça que hoje é a esposa dele. Passado um tempo, minha namorada disse que ele começou a aparecer na casa da tia dela toda vez que ela ia lá. Ele simplesmente sentava ao lado dela e entrava no assunto, dando a entender que queria voltar a ficar com ela. Porém, a indiferença da minha namorada teria feito ele desistir e investir de vez na outra moça. Ele acabou casando no ano seguinte com a esposa dele. Eu já até vi no Facebook dela, em postagens de 2012, referências românticas a ele. Isso me incomoda um pouco porque ela até hoje nunca postou nada de mim. Me sinto inseguro se esse rapaz foi realmente marcante para ela. Meu querido, e se foi? Então, pera lá. Ó, presta atenção. Gente, tá faltando só umas 3 linhas para eu terminar de ler o e-mail, mas não aguento, né? A coisa tá coçando aqui na minha garganta. Então, veja bem. Gente, todo mundo que passou pela nossa história e a gente teve uma troca, ela ia se declarar para ele. No dia que ela ia se declarar para ele, ele falou que acho que eles não tinham muita afinidade. Então, pera lá. Ela ia se declarar para ele. Se ela ia se declarar para ele, é porque ela estava gostando dele. Entende? Tô falando amando. Mas ela estava gostando dele. Ela estava se interessando por ele. E depois, então, ela teve esse balde de água fria. Claro, por isso que eu digo, o amor é construído e o amor é desconstruído. O gostar é construído, né? Então, não é que era amor, poderia estar em construção. Mas como não houve respaldo do outro lado, ainda bem que ela, né, conseguiu entender dessa forma, porque tem muita gente que fica focada, mesmo não havendo respaldo, não havendo a reciprocidade, não havendo, não é?
a correspondência do outro lado, a pessoa continua alimentando. Ela não. A hora que ela ia se declarar, ela recebe esse balde de água fria, percebe que não tem essa correspondência, então ela nem continuou aquela construção que estava se iniciando dentro dela. Então, neste momento em que ela ia se declarar, ele era marcante para ela? Era. Gente, todo mundo que passou pela nossa história e nós namoramos foi marcante para nós. Senão, você namorou por quê? Entende? Então, pelo amor de Deus, gente, tem que parar com isso, hein? Tem que parar. Será que aquela pessoa foi marcante para ela? Claro que foi. Ela namorou. Entende? A gente tem que entender dessa forma, tá bom? A pessoa que eu namorei no meu passado, ela foi marcante para mim? Claro que foi. E hoje em dia, com rede social, com essas coisas, a tendência é a gente olhar e ver cada vez mais isso. Por exemplo, aqui no próprio YouTube. Tem YouTubers que, quando você acompanha eles, né, vê coisas deles e eles postam as particularidades, os vlogs, né, diários. Então, quer dizer, você vê andando juntos. Tinha uma YouTuber que eu acompanhava, meu Deus do céu. Aí ela começou a namorar um outro YouTuber. Então, faziam viagens juntos, declarações e mostravam. Aí no Instagram. Aliás, me siga lá no Instagram. Me siga lá no Instagram, porque eu coloco muita coisa lá no Instagram. Então, ela colocava lá, né, quando comemoravam aniversário de namoro, rosas pra cá, velas pra lá, presentinhos pra cá, declarações, papapá. Aí termina. Pum, terminou. Agora, né, eu vi que ela tá com outro, né? Um bem bonito, um bonitão lá. Trem que pula. Aí tá com um bonitão lá. Agora, ó o Frederico ali no cantinho, ó. Vocês viram o rabinho dele ali, ó? Quer ver? Ó. Frederico. Oi. Olha a cara dele. Então, quer dizer, agora ela tá com outro, tal, e o rapaz também que namorava ela tá com outra. Eu acompanho os dois. Então, quer dizer, gente, agora eles estão fazendo cada um novas declarações para com quem eles estão agora. Então, quer dizer, você já imaginou se esse rapaz que tá com essa youtuber, se ele for vasculhar os vídeos antigos dela, então ele vai ficar louco, não é? Se essa menina que está com o youtuber agora for vasculhar os vídeos antigos dele, ela vai ficar louca, vai ficar paranoica, porque a fulana foi marcante pra você, porque a ciclana foi não sei o quê. Lógico que foi. Foi marcante. Eu namorei ela por causa disso, porque ela foi marcante. Agora, aí é que tá. Foi. Eu tive uma história com ela. Em determinado momento, a história não foi mais pra frente, né? A gente começou, de repente, não ser mais compatível, a gente começou se estranhar, o sentimento da parte de um, que seja, começou a ser diferente, mesmo havendo na parte do outro, em um dos dois não estava mais, sabe, vingando, não estava indo mais, teve alguma modificação, então o outro, por sua vez, também, então teve que, não é? Já que não tem reciprocidade, a outra, o sentimento começa a se desconstruir numa das pessoas, a pessoa não tá mais afim, o outro, por sua vez, vai ter que também seguir sua vida, não é o que a gente fala aqui? Ué, eu não posso ficar conectado numa pessoa que não me quer mais? Então, a vida é assim, a gente recomeça. Então, mas naquele momento em que estavam juntos, um era marcante na vida do outro? Sim, era. Então, não vamos ficar nessa coisinha e nesse mundo paralelo e nessa coisa, né, fantasiosa, achando que então, meu Deus, agora eu estou com ela, eu sou o amor da vida dela e, portanto, ela não pode ter tido amores, né, ao longo da vida. Cara, ela teve sim.
Não, porque os outros, se você terminou com eles, então não foi verdadeiro, porque eu sou seu amor verdadeiro, não é verdade? Não, eles também foram. Você é meu amor verdadeiro, sim. Eu gosto de você, eu gosto de estar com você, entende? Temos afinidade. Agora, por que que os outros são menos verdadeiros? Só porque acabaram? Só porque a coisa não foi para frente? Se não foi para frente, não era amor verdadeiro? Não, gente, é uma construção que num determinado momento, por causa dessas incompatibilidades, por causa de algum problema que não souberam lidar, começou a ser desconstruído. Por isso que eu digo, os relacionamentos a gente constrói e depois a gente tem que cuidar da manutenção. Não é verdade? Tem relacionamentos que às vezes as pessoas não cuidam dessa manutenção, por isso que começa a se desconstruir. E tem outros que realmente a coisa não vai mais. Não entende? Então, vamos quebrar com essa imagem, essas coisas assim de que, então, eu tenho que viver eternamente ao lado da outra pessoa, porque se eu não viver eternamente ao lado dela, é porque o meu amor não é verdadeiro. Isso nos remete lá aos contos de fada, sabe? Então, claro, eu tenho que fazer de tudo para manter esse relacionamento da forma mais saudável possível. É isso, é nisso que eu vejo a eternidade, sabe? Eu A eternidade não é algo mágico. Aliás, o problema dos relacionamentos é justamente esse: acreditar nessa eternidade mágica, e aí acreditando nessa eternidade mágica, eu não faço. Sabe, eu começo a ser displicente, negligente com o relacionamento, porque eu acredito que a pessoa nunca vai, né, deixar de me amar, nunca vai deixar de gostar de mim, justamente porque eu tenho, né, enraizado em mim essa eternidade mágica. Quer dizer, se nós estamos juntos, a gente está junto, então a gente vai permanecer por todo sempre, independente de eu cultivar, de eu demonstrar apreço, de eu demonstrar carinho, de eu ter atitudes de cuidado, entende? Esse é o grande problema. Vamos pensar em tudo isso? Eu, infelizmente, vivo na sombra dele. A família o respeita por ser oficial da Marinha e estabilizado. Muitas vezes me comparam a ele e até as crianças da família trocam meu nome pelo dele. Ah, bom, coisa de criança, né? Eu amo muito minha namorada, mas a sombra desse rapaz me assombra. Ele já tá casado, meu querido. Né? Ele está casado. A questão é que ele é amigo da família. Então, não é que ele é amigo da família porque ele namorou sua namorada. Ele é amigo da família e por isso foi apresentado na época para sua namorada. Então, a amizade dele com a família não veio por causa do namoro dele, não é? Apresentaram ele para sua namorada por causa da amizade que ele já tinha com a família. Então, por isso que às vezes criança troca nome. Agora, eu vivo à sombra dele. Claro que não, que eu vou viver à sombra dele. Imagina, ele passou pela vida da minha namorada, mas eles não deram certo. Ponto. Então, não vamos complicar o que não precisa de complicação. Gostaria de uma ajuda, André. Um forte abraço, tudo de bom para você. Ô, meu querido, um forte abraço, tudo de bom para você também. Espero que você tenha descomplicado, porque às vezes a gente, né, complica demais coisas que não precisam serem complicadas. Eu acho que tem determinadas coisas que elas são verdadeiras complicações na nossa vida. Então vamos deixar a nossa energia para essas. Outras que não merecem a gente complicar tanto, vamos descomplicar. Vamos deixar elas, né, mais leves. Claro, não é? Não estou dizendo aqui, gente, ó, você está complicando, menino, uma coisa que. Não, você não conseguia olhar dessa maneira. Por isso que você complicava. Por isso que eu estou aqui para te ajudar. Para que você agora, olhando dessa forma, você descomplique e comece a viver de maneira muito mais leve e parar de achar que eu vivo à sombra de uma outra pessoa. Não está vivendo à sombra de ninguém. Você é você e ela quer estar com você. A relação com ele, para mim, está muito claro e evidente aqui. Sabe, está muito resolvido. Foi lá no passado, 2012. Ah, eu vou vasculhar as redes sociais, vou encontrar declarações dela. Claro que eu vou encontrar declarações dela. Não é? Ah, e para mim ela não chegou a fazer. De repente, porque ela aprendeu justamente com essa história. Olha lá, tá vendo? Fiz declarações, a hora que eu fui me declarar para ele, tomei aquele balde de água fria.
Ou seja, ela está muito mais cautelosa agora. Então, por isso que com você, talvez ela não tenha feito declarações nas redes sociais, entendeu? Por enquanto, amanhã ou depois ela pode encher a rede social de declaração. Isso também não é critério. A gente começa a achar que o que vai para a rede social é porque então começa a ser critério de valor, critério de validade. Gente, pelo amor de Deus, hein? Aliás, rede social não significa muita coisa, não. Ela tem que ser só uma, sabe, uma consequência do que acontece na realidade, assim, real, concreta e nas atitudes. Porque tem gente que coloca um monte de homenagem nas redes sociais, né? No Dia das Mães, lota lá coraçãozinho na mãe e não sei o quê, né? E dentro de casa mesmo é um cavalo com a mãe. Não é verdade? Dia dos Pais, bota foto com o papai, que não sei o quê. No dia a dia, não troca uma palavra com o pai. Então, sabe? Então, vamos, né, vamos ter mais cuidado com relação a essas coisas. Achar que a rede social é o critério. Não é, não. Gente, dê um like, se você curtiu, dê um like, compartilhe aí no grupo de WhatsApp, muita gente pode estar precisando ouvir esse tipo de conteúdo. Inscreva-se no canal, mostre os vídeos para pessoas que de repente vêm partilhar algumas coisas com vocês, não é? Ai, tô passando por uma situação assim, sabe? Não sei o quê. Sabe, aconselhe a pessoa, viu? Conheço um canal, sabe, gente? É bacana isso. Eu faço isso com várias canais aqui no YouTube de determinados aspectos, por exemplo, de administração financeira. Às vezes a pessoa fala, aí eu falo, viu, acompanha aquele canal ali, sabe? Ela dá umas dicas excelentes de situações assim. Então, às vezes, a gente tem que promover essas coisas. Inscreva-se, participe, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. E eu fico aguardando você lá nas redes sociais também. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.